Primeiro fez-se a luz, que iluminou tudo sobre a terra, refletindo formas e cores. E ela possibilitou o desenvolvimento de um órgão específico para captar esses reflexos e transformá-los em imagens. O olho. Assim surgiu a visão. Sem luz, simplesmente não há visão, porque o que nós enxergamos é a luz refletida pelos objetos que estamos vendo. A visão nos permite perceber, além das formas e cores, a posição, a distância e o movimento das coisas à nossa volta. O problema é que usamos a visão o tempo todo, sobrecarregando os olhos, mesmo sem perceber. E isso pode trazer sérios problemas para a visão. Eu, como fotógrafo, deveria saber disso há muito tempo. Afinal, meus olhos são também um instrumento de trabalho. Mas a verdade é que até bem recentemente eu nunca tinha parado para pensar a respeito. Foi só quando conheci a professora Maria Helena. Bem, vamos começar direito. Meu nome é Marco Antônio, sou repórter fotográfico. Há mais ou menos uma semana fui destacado pelo meu editor para cobrir o caso de uma professora que havia se recuperado de um sério problema na visão através de uma terapia inovadora. Isto era tudo o que eu sabia naquele primeiro dia de trabalho. O que eu não sabia é que aquela experiência iria mudar completamente a minha maneira de ver as coisas. Então, a luz irradia de uma fonte. Podemos chamar isso de raios luminosos. Ela chega até o objeto iluminado, que por sua vez reflete essa luz que é captada pelos nossos olhos. O que acontece a partir daí é o que nós chamamos de processo de visão. Vamos pegar como exemplo esse rapaz que acabou de entrar na sala. A luz refletida por ele entra no globo ocular através da íris ou da pupila e vai até a retina, no fundo do globo, nessa área que chamamos de mácula. Nessa parte nós temos uma imagem real, pequena e invertida do rapaz que estamos vendo. Até então, a imagem ainda é luz. E quando é que ela se transforma em visão? É aí que entra em ação o nervo óptico. Ele pega essa imagem e transforma em ondas de despolarização, que nada mais é do que uma corrente elétrica orgânica produzida pelo corpo humano que a leva até o cérebro. E é o cérebro que pega essa imagem e analisa e a insere na experiência adquirida que a gente tem, que é a memória. Então, eu olho para ele e percebo que o objeto que ele carrega é uma máquina fotográfica. E que, portanto, ele deve ser um fotógrafo. Acertei? Acertou. Bom, essa informação volta pelo nervo óptico até o globo ocular, também numa forma de onda de despolarização. Agora na forma, posição e tamanho real. Todo esse processo é instantâneo. Ele vai e volta num fluxo de energia pelo nervo óptico. E é o que nos faz ver. Agora vamos ver como os músculos do globo ocular trabalham no processo de visão. Basicamente, o que nós temos é a íris, responsável pela quantidade de luz que entra no globo. Ou seja, ela se abre e se fecha conforme a intensidade luminosa. E o cristalino, que é como se fosse uma lente. Ele é responsável pelo foco. Então, ele se adapta conforme o objeto que a gente está vendo. Esses músculos trabalham o tempo todo no que nós chamamos de esforço de acomodação. Um esforço não voluntário, constante, assim como o batimento cardíaco e a respiração, para que nós sempre vejamos tudo em foco e com a quantidade certa de luz. E como todo músculo, eles devem ser bem utilizados e até exercitados para que se mantenham saudáveis ao longo do tempo e não venha comprometer o processo de visão. Bem, pessoal, na próxima aula eu vou mostrar alguns exercícios bem simples que vocês podem fazer e que vão ajudar muito a manter os olhos e a visão saudáveis. Até lá! Mas, professora, que exercícios são esses? São os exercícios para relaxar e trabalhar a musculatura do globo ocular. A íris, o cristalino e também os músculos do rosto. Mas funciona mesmo? Se funciona, faz algum tempo eu tive uma doença chamada retinopatia diabética. É uma doença relacionada à diabetes, que ataca a retina e quase me deixou cega. Por sorte, eu procurei o oftalmologista a tempo, que me indicou uma terapia chamada self-healing, além de me medicar, é claro. Essa terapia em português quer dizer autocura. E com o tempo eu tenho melhorado lentamente. Tchau, gente. Até a próxima aula. Mas, professora, como é que são esses exercícios? Júlia, eu não vou te falar agora, senão você não vem na próxima aula. Agora vamos que eu tenho que falar com o rapaz ali. Bom dia, professora. Eu sou fotógrafo da revista. Desculpe invadir assim a sua aula. Não tem problema, o seu editor me ligou avisando que você viria. Pode me chamar de Maria Helena, viu? Agora, o que eu fiquei impressionado é que você contou para eles
a sua doença? A retinopatia diabética? Ué, mas é por isso que você está aqui, não sabia? O meu editor disse que eu ia entender quando te visse, mas... E deu para entender? Não, o que eu queria entender melhor é o que é esse negócio, dessa terapia do self-healing. Então, melhor do que falar é ver. Você vai passar o dia comigo, não vai? Então, no final do dia, nós vamos dar uma sessão juntos. Então, me conta como é que você pegou essa retinopatia. Isso não se pega. Na verdade, você tem que ter uma predisposição para o diabetes, desenvolver a doença que pode afetar a retina se você não se cuidar direito. E além disso, na época, eu estava levando uma vida muito louca. Fazendo mestrado, dando mais de 20 aulas por semana. Não dormia direito, não comia. Ficava até altas horas lendo, estudando, muito computador. Então, isso só piorou as coisas. É uma soma de coisas, então. Quase me deixou cega. A retina já estava sofrendo um processo de degeneração e ainda por cima eu ficava abusando dos olhos, da visão. Se você reparar bem, a maioria das pessoas faz isso. Abusa, 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 até a hora que não tem mais jeito. Só aí elas vão procurar a ajuda do oftalmologista. Mas já pode ser tarde demais. Bom, então basicamente é falta de informação, né? Porque eu, por exemplo, que ganho minha vida através dessas lentes aqui, ó, devia ter a vista o mais perfeita possível. E, no entanto, eu raramente vou ao oftalmo. E aposto que você faz um monte de coisas erradas com a sua visão. O que, por exemplo? Olha aquele menino ali. O que é que tem de errado com ele? Ele tá mordendo os óculos ao invés de usá-los. E aquele outro deitado, com o corpo todo torto, o livro torto e ofuscando a visão. Tudo isso força, desnecessariamente, o globo ocular, a musculatura do globo. E quanto mais você reparar, mais exemplos você vai encontrar. Vai me dizer que você nunca fez nada disso. Toda hora, mas é sem querer, né? Agora, se todo mundo, você, cuidasse dos olhos como você cuida dessas lentes, tudo seria bem diferente. Às vezes eu cuido mais da câmera do que de mim mesmo. Por exemplo, não esfregar os olhos com muita força, manter sempre a lente dos óculos limpa, colocar os óculos direitinho no rosto, trabalhar num lugar bem iluminado e lavar os olhos durante o dia para tirar a poeira. Isso já ajuda bastante. E existe toda uma pesquisa sobre a visão, com arquitetura e materiais, que os administradores de escolas têm que levar em consideração. Esta é uma sala planejada para aulas, para cursos. Então, a iluminação é um fator primordial para que haja um bom resultado. O que é importante ao se projetar uma sala de aula é que as superfícies à nossa volta sejam todas foscas, claras e de cores claras. Essa luz foi usada a fluorescente e a PL, que são as luzes que revelam melhor a cor. O branco, como por exemplo nesta sala de aula, ele é muito bom, fosco do jeito que está, o teto fosco, o piso também de tons claros e fosco. O chão também foi escolhido de cor clara, para que pudesse favorecer também essa luminosidade aqui dentro. E as superfícies das carteiras ou dos livros também foscos. As mesas forradas em plástico verde, para que a luz incidindo sobre elas tornasse um pouco mais calmo a visão e não as brancas. As brancas refletem demais, cansam muito a visão. Um grau de ofuscamento pode ocorrer através da entrada de luz natural ou sol pela janela, quando esta não tem, por exemplo, persianas ou cortinas. Uma outra possibilidade é quando as lâmpadas estão expostas, como podemos ver acima, e são uma fonte de interferência direta no nosso campo visual, diminuindo a percepção. E um aspecto muito agradável que a gente não pode esquecer é da luz natural entrando, estando presente aqui na sala de aula. Então, ver o sol é sempre agradável. É uma convivência didática de algumas horas de trabalho em comum, onde professor e alunos precisam se sentir muito bem nesse ambiente. Com baixo nível de iluminação, o que ocorre é a sonolência, a perda do grau de atenção, seja da parte dos estudantes ou da parte do professor. Este ambiente de trabalho foi cuidadosamente planejado. Há uma entrada de luz natural, a janela, uma luz superior, e essa sensação de luz natural é muito agradável para quem tem que trabalhar horas seguidas. À sua frente há uma parede com uma cor especial, tranquila, agradável, que está sempre presente no seu campo visual. É isso aí.
Então, você está pronto para ir visitar o oftalmologista? É lá que você vai fazer a sua terapia de self-healing? Ainda não. Lá é como uma consulta de rotina, um acompanhamento. Sei. Mas você pode fazer umas perguntas para sua matéria, se você quiser. Claro. Tá vendo, Marco Antônio? Como se não bastasse tudo de errado que a gente já faz com a visão, a vida contemporânea ainda nos força a estar permanentemente vendo e lendo tudo à nossa volta. Dá só uma olhada naqueles outdoors ali. Sabe que uma das coisas que eu mais gosto quando eu viajo é ficar olhando o horizonte, contemplando a paisagem. É que o foco do olho no infinito é a posição de descanso da musculatura. E também a informação não fica te chamando, como acontece na cidade. Obrigado. Olá, tudo bom, Marilena? Por favor, vamos sentar. E as outras doenças que afetam a visão, elas são tão graves quanto a retinopatia que a Maria Helena teve? Existem doenças mais comuns que trazem problemas menores, como a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, a própria presbiopia, que é a dificuldade de visão para perto nas pessoas depois dos 40 anos. Agora, existem outras doenças mais graves que devem ser acompanhadas para ter a prevenção, que é o glaucoma, catarata. Veja você, a retinopatia diabética hoje é a principal causa de cegueira irreversível no nosso país. E a catarata é a principal causa de cegueira reversível. Se você fizer o tratamento associado da parte oftalmológica especializada com o self-healing, associando nutricionistas, psicólogos, ou seja, uma equipe multidisciplinar, você consegue minimizar muito a gravidade dessas doenças. Em alguns casos, recuperar como você, em outros, conseguir estacionar o problema. E o self-healing, ele é bom para todas as outras doenças? Ele ajuda? O self-healing ajuda porque ele trabalha com todos os músculos oculares externos e os músculos oculares internos. Os internos são os intrínsecos, que é a pupila, que abre e fecha. Os músculos externos são os músculos que fazem a gente olhar para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Doutor Celso, para os professores, quais são os cuidados básicos para a visão? Assim? O que a gente pode fazer? Você, como professora, Maria Helena, pode tomar uma série de cuidados para a tua saúde ocular. Uma é sempre tomar cuidado na sala de aula com pó de giz. Tá? É um problema. Esse é um problema que você, quando apaga a luz, o pó de giz pode vir direto aos olhos e você sabe que aquilo é cal, e cal pode dar queimadura, é cáustico, dá irritação crônica. E doutor Celso, se vier sujeira de giz nos meus olhos, o que eu faço? Tenho que lavar? O ideal é lavar com água corrente, tá? Se você estiver muito incomodado, lave muito com água corrente e procure o oftalmologista para que você possa ver se houve alguma pequena lesão na córnea ou não causada pelo pó de giz. E usar colírio para limpar os olhos é bom? Hoje em dia a gente tem vários tipos de colírio. Existem colírios comuns que você compra em qualquer farmácia, às vezes até em supermercado. E existem outros colírios que são mais específicos da área oftalmológica, não tão comuns. Esses colírios muito comuns, precisa tomar cuidado para usar cronicamente porque eles têm substâncias vasoconstritoras que agem no olho e cronicamente utilizados... Deixa o olho branquinho, quer dizer, o olho está vermelho, você pinga logo em seguida fica branquinho. Para um momento ou outro isso é muito bom, mas se você usar cronicamente vai fazer mal para os teus olhos. Nunca coçar os olhos, né? Nunca coçar os olhos. E água mineral gelada mesmo. Pode ser água que você tem na porta da geladeira, na própria escola, na sala dos professores. Você pega duas bolinhas de algodão, molha com água gelada, fecha os olhos, põe sobre os olhos e você vai ter o frescor adequado com segurança. Às vezes eu chego em casa e dou uma boa coçada nos olhos, mas é uma coisa bem gostosa, não é uma coçada, é uma boa massageada mesmo, profunda, assim, fica um tempão assim, coçando. Isso deve ser bom, né? Massagear os olhos, né? Não, isso não é bom não, tá, Marco? Isso daí, você pode causar lesão na tua córnea, que é essa parte externa que a gente tem aqui, que recobre o nosso olho. Pode causar uma lesão no cristalino, até mesmo uma lesão na retina, lá no fundo do olho. Sem contar que você mexe com toda a circulação do teu olho, você altera essa circulação de uma forma desorganizada. Ok, Maria Helena, parabéns, você está ótima, continue assim, faça a manutenção do seu tratamento. Combinado. Marco, foi um prazer, Obrigado. Espero ver você aqui em uma consulta breve. Tatiana, por favor, leve eles à sala da doutora Irene. Muito obrigado. Até logo. Tchau, Obrigado. tudo de bom.
Olá, Irene, Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Esse é o Marco, um amigo meu. Como vai? Prazer. Não repara que ele não vai parar de tirar fotos. Ah, ele é fotógrafo? É, fotógrafo. Tá bom, então vamos aproveitar o dia que tá bem claro e vamos fazer os exercícios. Então vamos fazer? Vamos. Então, fechando os olhos, olhando para o sol, sempre de olho fechado. Tá? Procura deixar os ombros soltos, respira. Deixa que essa luz vá penetrando na sua pálpebra, nos seus olhos e no teu cérebro. Vai observando que cor que vai entrando. Amarelo, laranja, vermelho. Quando você perceber que está esverdeando, a gente vira e faz o exercício do espalmar. Respira. Tá ficando esverdeado. Ah, então vamos de costa, vira contra o sol. Aquece, né? Aquece as mãos. Ah, não esqueceu, hein? Solta o ombro e vai visualizando que fique tudo escuro, negro. E você vai relaxando e vai visualizando. Não é fácil vir o escuro após a luz, mas com o tempo isso vai virando um hábito. Esse exercício de dilatar, contrair, dilatar, contrair. Vai ser muito importante para os teus olhos. Entendi. Porque com isso você vai ampliar teu campo visual, tua visão periférica. Vamos voltar de novo para o sol, de olhos fechados. O mesmo exercício? Isso, várias vezes. Você faz exercício de frente para o sol e depois de costa para o sol. Porque é importante repetir, assim, segundos. Você pode ficar 2, 3 minutos e aí vai para o espalmar. Quando a mão ficar aquecida, conchinha e visualiza. Imagina que tá tudo escuro. Vai saindo aquela luz, né? Isso. Mas se continuar a luz, não tem importância. Insiste em visualizar o negro. Não precisa fazer força nenhuma, é tudo suave. Solta o pescoço, porque aqui fica tenso, né? Fica. É verdade, Irene. Hoje eu vou te ensinar a fazer também a automassagem. Tá. Tá bom? Tá bom. Então vamos. Olha, você vai limpar a testa. Tá. Porque nós temos muita tensão aqui. Com a ponta dos dedos? Isso, bem suave. Aqui, ó, a sobrancelha. Dentro pra fora? Sempre, dentro pra fora. Aqui ao redor dos olhos pode ser circular. Irene, nada muito forte, né? Só... Tudo suave. Tá. Que você sinta que o teu toque é agradável. Entendi. Mandíbula. Aqui, ó, bem aqui. Pescoço. Que também traz a irrigação do sangue. Com certeza. Ombro. Se você conseguir, Marilena, perceber que o teu corpo, né, ele tem movimentos independentes, isso vai ser bárbaro. Vamos fazer aquela? Vamos. Que a mão vai empurrando, isso. Vai limpando, né? Isso é uma delícia, né, Irene? Você gostou, né? É, adorei. Esse é o que você mais gosta. Esse é. Vamos fazer agora o exercício de longe e perto. E esse exercício é muito importante para a gente expandir os olhos e relaxar. Você que usa bastante, né, a câmera e tal, para no seu dia a dia e faz o exercício de olhar à distância. Vamos lá, vamos olhar para o céu. Isso, o céu. Vai olhando o contorno das nuvens, mas deixa o olho desenhando. Deixa essa luz penetrar. Volta para a nuvem, pisca. Agora, vamos olhar para aquele prédio. Deixa o olho acompanhar esses detalhes que você vai chegando no teu olho. Tá. Porque a gente perde isso no nosso dia a dia, né? A gente olha, em geral, o todo. É. E não olha o detalhe. Olha de novo um pouquinho mais distante, atrás do prédio. Tá vendo aquele céu e aquela nuvem? Tô. Olha aquela árvore lá. Cada uma tem uma cor diferente, Isso. né? Um brilho diferente. E tem parece um triguinho, não parece? Ah, é verdade. É importante esse. Olhar detalhes e olhar para o horizonte. São 2 exercícios. Põe a mão em conchinha e imagina tudo escuro. Respira e vai abrindo os olhos devagar. E vamos olhando esse buquezinho aqui. Olha os detalhes. Quantas pétalas tem?
Isso. Mas procura sempre deixar o seu pescoço mais solto para olhar. Isso é o hábito. Se foi assim, ó. Foi buscar junto. Deixa aqui. O detalhe venha no teu olho. Então, olha, agora nós vamos fazer o exercício que se chama balanço. Então, as pernas paralelas, o joelho fletido e um pouco de distância, mais ou menos do largura de ombro e quadril. Dedo na frente e os olhos acompanhando o dedo. O olho acompanha o dedo, tá? E o quadril vai girando. Junta a respiração, ombro solto, quadril solto, rosto solto. Para que serve esse exercício? Esse exercício serve para a gente trabalhar a visão periférica, porque a gente tem uma tendência a ter uma visão muito central só, né? E limita esse campo. E também você trabalhar toda a sua retina, pupila, a íris e também o exercício de foco, né? Você focar. E você aí, não se esqueça. Nós vemos com o corpo todo, usando vários músculos. Observe as posições que você se coloca ao ver TV ou ao ler, por exemplo. Ao planejar teu espaço de trabalho, observe a luminosidade das superfícies e as distâncias aos olhos, que devem ter medidas próximas. Isso poupará os esforços da íris para a abertura e para o foco. E a cada hora de leitura ou no computador, procure olhar 10 minutos para uma imagem no infinito, distante a mais de 7 metros. E observe a distribuição da luz nos lugares que você frequenta. Evite ficar voltada para uma fonte muito pontual de luz que machuca a retina. Use óculos escuros no trânsito e em lugares ensolarados. Mas cuidado! Compre-os em óticas confiáveis e leve-os ao seu oculista para verificação de grau. E ajuste bem os óculos no rosto. Cuidado com os cosméticos que se aplicam próximos aos olhos, como rímel, delineador ou protetor solar. Fique atento à visão dos teus filhos. Leve-os ao oftalmologista no primeiro sinal estranho. E foi assim, depois de tantos anos trabalhando com os meus olhos, que eu entendi a importância de cuidar bem da minha visão. Afinal de contas, foram necessários milhões de anos de aperfeiçoamento de algo tão perfeito, tão delicado quanto a visão. Lentes, câmeras, tudo isso pode ser trocado, tudo isso pode ser reposto. Nossos olhos